Fala, meu primeirão do Dores, beleza, meus alunos? Galera, como eu tinha combinado com vocês, essa é a nossa primeira videoaula, certo? De física, seguindo aí o conteúdo do livro didático de vocês, beleza? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o capítulo 17, cujo assunto é termometria. Lembrando, gente, aquilo que eu falei hoje em sala de aula, né, esse método que eu utilizo de sala de aula invertida, ele funciona uma parte aqui, online, e outra parte na nossa sala de aula, do nosso querido Colégio Nossa Senhora das Dores. Então, essa aula online é uma introdução ao assunto, beleza? Para que você já tenha um primeiro contato, e aí, durante as aulas presenciais, a gente vai aprofundando, né, esse tema, fazendo exercícios, aprofundando, tirando dúvida, certo? Colocando algumas outras questões. Então, é importante que você perceba que a aula não é essa aqui, e nem só a da sala de aula. É um conjunto. Então a aula online complementa o que a gente viu na sala de aula. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha de física. Eu aconselho que você pegue de repente um papel e uma caneta para anotar alguma coisa, certo? Tirar alguma dúvida. Você pode pausar esse vídeo também a hora que você quiser, certo? Para anotar. Então, se você tiver alguma dúvida, que seja uma dúvida mais urgente, certo? Que não dê para esperar a nossa aula presencial, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp que eu respondo. Sempre dá uma brechinha entre as minhas 500 escolas que eu trabalho, mas eu sempre respondo. Tranquilo, gente? Então, vamos nós, galera, vamos lá. Pessoal, nosso assunto, então, capítulo 17, termometria. O que seria termometria? Metria, medição, né? Termo, lembra o quê? Temperatura, beleza? Então, a termometria é o estudo da temperatura e a maneira que você vai se utilizar para medir essa temperatura. Então é importante primeiro que a gente defina o que é temperatura, beleza? Galera, na física, temperatura é uma grandeza física que está relacionada com a energia cinética média das partículas, átomos e moléculas que constituem os corpos. Tá meio estranho, né? Energia cinética, o que seria isso? Gente, olha só, vamos grifar aqui, ó. Energia cinética. Galera, lá no nono ano, talvez você já tenha visto isso, ou não se lembre muito bem, energia cinética é uma energia que tem relação direta com a velocidade. Então eu tenho as partículas lá se movimentando, quanto mais velocidade elas têm, mais energia elas possuem. A expressão matemática para que você calcule a energia cinética é essa aqui, ó. Energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então quanto mais velocidade você tem, maior é a energia cinética das partículas, beleza? Mas como é que é isso, né? As partículas se mexem, como é que funciona? Galera, se liga no seguinte, olha só. Nós temos aqui os 3 estados da matéria, beleza? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Perceba que no estado sólido, as partículas, ou átomos, como você queira, estão aqui muito próximas e num estado de agitação baixo. A vibração não é tão alta, tá vendo aqui? Estão aglomeradas, certo? E a velocidade é baixa, ou seja, a vibração dessas partículas não é tão alta assim. Quando você passa para o estado líquido, você percebe que há um espaço maior entre essas partículas e elas passam a vibrar mais, tranquilo? E quando você passa para o estado gasoso, a vibração é muito maior e o espaço é muito maior ainda. Então perceba que à medida que eu vou do estado sólido para o estado líquido e para o estado gasoso, a vibração dessas partículas aumenta, ou seja, a temperatura aumenta. Então a gente pode relacionar a temperatura ao estado de vibração ou de agitação dessas partículas, beleza? Então uma outra maneira de você conceituar temperatura é mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior é a temperatura, maior é o estado de agitação desse corpo, beleza? Pegando um exemplo básico aqui, a água no estado sólido, a água gelo, ela se funde, né? Processo de fusão, passando para o estado líquido, a temperatura de 0 graus Celsius. Do líquido para o gasoso, a 100 graus Celsius. Lembrando, galera, que essa temperatura de fusão de 0 e de ebulição de 100 é medido ao nível do mar. Pressão atmosférica de 1 atm, 1 atmosfera. Tranquilo? Então perceba que a temperatura do gás é muito maior
do que o sólido e do que o líquido, porque o estado de agitação desse gás é muito maior do que os estados anteriores. Fechou? Então, guarda isso. Temperatura mede o estado de agitação das partículas de um corpo, embora o conceito físico seja esse primeiro que eu coloquei aqui para vocês. Tranquilo? Vem comigo, vamos lá. Segue o baile. Galera, para medir esse estado de agitação, a gente usa um aparelho que todos vocês conhecem, o termômetro. O termômetro nada mais é do que um tubo de vidro, beleza? Contendo 3 partes, né? Esse equipamento tem o bulbo, onde fica um líquido aqui, ó, que vai sofrer um processo de dilatação. À medida que a temperatura aumenta, ele se expande aqui dentro. Geralmente é mercúrio, mas também pode ser álcool, beleza? Nós temos aqui o capilar, que é o tubinho de vidro interno por onde esse líquido sofre a sua expansão. E envolvendo tudo isso, nós temos o tubo de vidro, né, que envolve todo o termômetro. Então o termômetro mede, né, o estado de agitação das partículas, ou seja, a temperatura. Fechou? Perceba uma coisa, galera. Nesse termômetro, nós temos alguns valores aqui, né? 35, 36, 37, 38 e por aí vai. Esses valores pertencem a uma certa escala de temperatura. Ou seja, para medir temperatura, não basta que você tenha um termômetro. É preciso que você associe esse termômetro a uma escala de temperatura. E como é que funciona essa ideia de escalas de temperatura? Vamos nós. As escalas termométricas ou escalas de temperatura, basicamente são 3 na física. A escala Celsius, beleza? Que a maior parte do mundo usa. A escala Fahrenheit, que geralmente os países de língua inglesa vão utilizar. E a escala Kelvin, que é chamada escala absoluta, que é uma escala mais científica. Tranquilo? Galera, perceba que aqui eu tenho graus Celsius, graus Fahrenheit e aqui apenas Kelvin. Pessoal, como é que funcionam as escalas termométricas? Elas se baseiam em 2 coisas. Nós temos aqui um ponto do vapor, que é um ponto fixo na parte superior, beleza? E temos aqui o ponto de gelo, que é o ponto fixo na parte inferior, tranquilo? Esse ponto de vapor e o ponto de gelo fazem referência, galera, ao ponto de congelamento ou fusão e de evaporação, de vaporização da água, a pressão de 1 atm. Então, o ponto de gelo para essas escalas da água, o ponto que a água congela, seria de 0 graus Celsius, na escala Celsius, 32 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit e 273 Kelvin na escala Kelvin. O ponto de vapor, que é logo acima, seria de 100 graus na escala Celsius, 212 na Fahrenheit e 373 na escala Kelvin. Beleza? Galera, uma coisa importante. Esses valores são valores arbitrários, certo? Não tem muita lógica por trás disso. Você tem um valor arbitrário. A escala Celsius atribui, por exemplo, 100. E a escala Fahrenheit atribui 212. Ok? Beleza? Voltando para a nossa aula. Então, galera, nós temos aqui as escalas de temperatura. Cada uma delas com seus pontos fixos de vapor e de gelo. Beleza? Mas o que aconteceria se você fosse, de repente, para Londres e quando o avião estivesse chegando para pousar no aeroporto, o piloto informasse que em Londres o tempo está nublado, um pouco chuvoso e a temperatura é de 60 graus Fahrenheit? Você ficaria um pouco perturbado com essa informação, até porque 60 graus na escala Celsius, meu Deus, né? Tá todo mundo morto. Mas na escala Fahrenheit, como é que é isso? Né? Embora o valor numérico seja muito elevado, de repente numa outra escala, essa informação não tem tanto peso quanto na escala Celsius. E é por isso que a gente vai ver agora como transformar uma temperatura de uma escala em outra escala. Beleza? Vamos lá. Galera, uma coisa que eu tinha me esquecido. Atenção, gente. A escala Celsius e a escala Fahrenheit admitem valores negativos para a temperatura. É muito comum você ver que no Canadá, na Suíça, nos Estados Unidos, no inverno, fez menos 20, menos 30 graus, por exemplo, certo? A escala Kelvin, ela não admite valores negativos. Ela é uma escala absoluta. Deixa eu explicar melhor para você isso. Vem comigo. Nós vimos aqui que a temperatura é o estado de vibração. Então, se a minha mão vibra muito, temperatura alta. Se ela vibra pouco, temperatura baixa. Ok? Pessoal, qual seria o grau máximo de vibração? Eu posso vibrar isso aqui cada vez mais rápido. E aí eu teria cada vez mais temperatura. Então, o valor numérico
superior, para o limite superior, não existe. Eu posso ir a 10 mil graus, 1 milhão de graus, 1 bilhão de graus, certo? Mas o valor inferior existe o limite. Se eu disse para você que temperatura é a agitação das partículas, se essa partícula vai vibrando cada vez mais devagar, chega uma hora que ela para. Exatamente, meu querido. E se essa partícula aqui para de vibrar, a temperatura seria zero. Por isso, na escala Kelvin, existe o chamado zero absoluto, a temperatura em que não há mais vibração das partículas. Por isso, galera, que a escala Kelvin, vamos lá de novo, ó, a escala Kelvin não tem valores negativos, beleza? Atenção com isso aqui, tá, gente? E aí, o zero absoluto que eu comentei com vocês, certo? É a menor temperatura possível. Se você transformar o zero absoluto, zero Kelvin, na escala Celsius, isso vai dar temperatura agradável de menos 273 graus Celsius. É, meu querido, o bagulho é louco. É frio pra dedéu, beleza? Agora vamos lá, galera. E se eu quiser transformar uma temperatura em outra? Bassalo, como é que você fez para calcular 0 Kelvin na escala Celsius e achar esse valor aqui? Vamos lá, vem comigo. Galera, temos aqui uma maneira de fazer isso, que é a equação de conversão, beleza? Uma equação que vai converter uma temperatura de uma escala em outra determinada escala, certo? Você vai lembrar de uma coisa que eu falei com você na aula de hoje. Eu disse para você o que, galera, hoje, né? Que eu pretendo trabalhar com a turma o entendimento das relações matemáticas e das fórmulas físicas. Eu não quero que vocês fiquem engolindo fórmula pronta num decoreba louco, beleza? Eu não quero isso. Eu quero que a galera realmente entenda o processo. Por isso, nessa equação de conversão, eu poderia muito bem colocar ela prontinha e você decora e ponto, né? Mas nós vamos estudar como é que ela foi montada. E isso é interessante, porque em alguns casos, em alguns problemas, não dá para usar a equação de conversão de maneira direta. Fechou? Vamos lá. Voltando. Galera, como é que eu monto a equação de conversão? Gente, temos os valores aqui máximos, ponto de vapor, em relação ao ponto de vapor, e os valores mínimos, beleza? Eu vou criar, galera, valores intermediários. Olha só. Temperatura θC, Celsius, temperatura θF, Fahrenheit, temperatura θK, Kelvin. Daqui por diante, θ vai representar a temperatura. Você pode se perguntar, Bassalo, por que você não usa T? Você até pode usar T, gente. É que o T na física geralmente simboliza tempo. Então, para não confundir tempo com temperatura, a gente coloca T para tempo e temperatura usamos θ. Beleza? Fechou? Bom, veja bem, galera. Nós temos aqui, ó, 3 retas azuis verticais perpendiculares, beleza? E temos outras 3 retas pontilhadas horizontais. Se você se lembra um pouquinho de geometria, você vai reparar uma coisa. Quando eu tenho 3 retas aqui verticais cortadas por 3 retas horizontais, os segmentos são proporcionais. Ou seja, essa distância aqui, ó, de θC até 100 é exatamente igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. Ou se eu pegar a parte de baixo, essa distância é igual a essa, que é igual a essa. Ou pegar tudo. Daqui de cima até lá embaixo é igual nas 3 escalas, beleza? Então, faremos o quê? Eu vou chamar a parte maior da escala Celsius, né, de A, beleza? Eu vou chamar a parte maior do Fahrenheit de B. E eu vou chamar a parte maior da escala Kelvin de C. Tranquilo, gente? Pedaço maior. Eu vou chamar esse pedacinho menorzinho aqui de baixo, gente, certo? Da escala Celsius, de X. Da escala Fahrenheit, de Y. E da escala Kelvin, de Z. Tranquilo? Como eu disse para vocês, os segmentos são proporcionais, são iguais nesse caso. Então, eu tenho o segmento X, Y e Z, e o segmento A, B e C sendo iguais, beleza? X igual a Y, que é igual a Z, A, que é igual a B, que é igual a C. Portanto, galera, se eu dividir X por A, Y por B e Z por C, também serão iguais. Ou seja, galera, aplicando essa relação de geometria, eu chego na formulazinha da equação de conversão. Calma, eu vou explicar. Galera, olha só. Quem é o pedaço X aqui? É o pedaço pequeno. É θC menos zero. Ó, θC menos zero, beleza? Quem é o pedaço A aqui embaixo, gente? O pedaço A é 100 lá em cima menos zero. 100 menos zero, 100. O pedaço Y aqui, gente, ó, pedaço Y, quem é?
θf menos 32. Ali, ó, beleza? Quem é o pedaço B? 212 lá em cima menos 32, o que vai dar 180, beleza? O pedaço Z é θk menos 273, tá aqui. E o pedaço C é 373 menos 273, que vai dar 100. Se eu pegar esses denominadores aqui e dividir todos por 20, eu simplifico os denominadores, fica 100 por 20 vai dar 5, 180 aqui por 20 vai dar 9 e 100 por 20 vai dar 5. Ou seja, temos uma equação que me permite converter uma temperatura de uma escala em outra escala. Por exemplo, se eu quiser converter uma equação, uma temperatura, desculpa, de graus Celsius para Fahrenheit, eu vou usar apenas esse pedaço que me interessa aqui e vou esquecer o Kelvin. Se eu quiser converter de Celsius para Kelvin, eu vou igualar esse pedaço Celsius com esse pedaço Kelvin aqui. Tranquilo, gente? Beleza? Galera, com isso, chegamos no final da nossa primeira videoaula. É claro que tem mais coisas, tem os desdobramentos dessa fórmula e as questões. Isso eu deixo para a sala de aula na sexta-feira. Espero que a galera tenha gostado dessa videoaula, que você tenha entendido, né, os conceitos de temperatura, escala termométrica, os pontos de fusão, né, o ponto de gelo e o ponto de ebulição lá em cima, ou ponto de vapor, certo? E entendendo as relações entre as escalas termométricas. Beleza, galera? Na sexta-feira, na nossa próxima aula, nós vamos aplicar tudo isso na prática, por meio de resolução de questões, certo? E algumas aplicações. Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim, comenta aí, beleza? Curte, compartilha, espalha para geral, que esse vídeo, a intenção dele é te ajudar e sempre que você tiver dúvida, que você possa voltar aqui, certo? E fazer aquela revisão bacana para a prova, enfim, para o que você quiser. E galera, na próxima videoaula vamos tratar do capítulo 18, que são um dos efeitos provocados pela variação de temperatura, que é a dilatação. Fechou? Aquele abraço, fui!